Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Grandes Julgamentos. Hoje você vai acompanhar a sessão do Supremo Tribunal Federal, que analisou o parágrafo único do artigo 42 da Lei 8.820, de 1989, do Estado do Rio Grande do Sul. O dispositivo exigia dos contribuintes que tinham débitos tributários a prestação de garantia para a impressão de documentos fiscais. O tema foi objeto do recurso extraordinário 565048, da empresa Maxipol Industrial de Alimentos Limitada, autora do recurso, que questionava uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que permitiu à Receita, com base em reiterada inadimplência e nos casos em que a dívida fosse maior do que o capital social da empresa, que estabelecesse uma condição para a impressão dos documentos fiscais, uma espécie de prestação de garantia para garantir o pagamento da dívida. O ministro Marco Aurélio foi o relator do recurso. Vamos acompanhar a leitura do relatório. O recurso foi interposto em processo revelador de mandado de segurança contra acórdão, por meio do qual o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul deu provimento parcial à apelação do Estado para reconhecida a constitucionalidade do parágrafo único do artigo 42 da Lei Estadual 8.820, de 89, assentar a legitimidade de a Fazenda Pública autorizar a impressão de talonários de notas fiscais, encontrando-se o contribuinte em mora quanto ao imposto sobre circulação de mercadorias, ICMS, somente mediante a prestação pelo devedor do tributo de fiança idônea para a emissão das notas fiscais dos talonários, garantia real ou outra fidejussória capaz de cobrir obrigações tributárias futuras decorrentes de operações mercantis presumidas, envolvidos documentos fiscais requeridos. A sessão seguiu com a leitura do voto pelo relator. O ministro Marco Aurélio disse que o Estado do Rio Grande do Sul adotou medidas para coagir o contribuinte a pagar débitos tributários. O tema não é novo, tendo sido enfrentado em diversas oportunidades neste plenário. Envolve a tomada de empréstimo por parte do fisco de meio coercitivo, objetivando a satisfação de débito tributário. Em síntese, a legislação local submete o contribuinte, quando em débito, à prestação de garantias reais ou fidejussórias para obter autorização alusiva à impressão de talonário de notas fiscais. Em julgados anteriores, entendi conflitantes com a Carta da República procedimentos dessa natureza. Concluí que a Fazenda deve buscar o Judiciário visando a cobrança, via Executivo Fiscal, do que devido, mostrando-se impertinente recorrer a métodos que acabem inviabilizando a própria atividade econômica, como é o relativo à proibição de as empresas em débito no tocante a obrigações, principal e acessórias, a vir a emitir documentos considerados como incluídos no gênero fiscal. Eis o disposto no parágrafo único do artigo 42 da Lei 8.820, de 89, que instituiu o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS, no Estado do Rio Grande do Sul. Os contribuintes e outras pessoas sujeitas à inscrição, relativamente a cada estabelecimento, são obrigados a manter e escriturar livros fiscais e a emitir documentos segundo o disposto em regulamento. A leitura conjunta dessas normas revela que o preceito legal impugnado neste recurso, o parágrafo único do citado artigo 42, permite à administração pública condicionar a autorização de impressão de notas fiscais em caso de contribuinte devedor do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS, a prestação de fiança, garantia real ou outra fidejussória, equivalente ao débito estimado do tributo relativo ao período subsequente de 6 meses de operações mercantis presumidas.
O relator fez um alerta para os danos que a legislação pode causar aos contribuintes e disse que o Estado, ao fazer essa exigência, adota práticas sancionatórias, limitadoras das atividades econômicas e desafiadoras de liberdades fundamentais previstas na Constituição Federal de 88. O sujeito passivo é obrigado a apresentar garantia em virtude de débitos passados, mas calculada tendo em conta débitos futuros, incertos quanto à ocorrência e ao montante. Essas normas vinculam a continuidade da atividade econômica do contribuinte em mora ao oferecimento de garantias ou ao pagamento prévio do devido a título de tributo, ante a impossibilidade de impressão de talonário de notas fiscais, salvo garantia prevista com base em débitos ainda não existentes, o contribuinte encontra-se coagido, dessa forma, coagido, a quitar a pendência sem mais poder questionar o passivo, sob pena de encerrar as atividades. Trata-se de providência restritiva de direito, complicadora ou mesmo impeditiva da atividade empresarial do contribuinte para forçá-lo. O objetivo é esse, a adimplir. Não passa de falácia, sem prejuízo da irracionalidade, o argumento de garantia de débitos vincendos. A garantia em favor do futuro, como é traço comum dessas medidas restritivas, consubstancia mero pretexto, móvel é esse, para cobrar o tributo passado. Surge o que em direito tributário convencionou-se chamar de sanções políticas ou indiretas. Segundo Hugo de Brito Machado, correspondem a restrições ou proibições impostas ao contribuinte como forma indireta de obrigá-lo ao pagamento do tributo, tais como a interdição do estabelecimento, a apreensão de mercadorias, o regime especial de fiscalização, entre outras, incluída, como na situação concreta, recusa de autorização para imprimir notas fiscais. Digo, são práticas sancionatórias, limitadoras em excesso das atividades econômicas e profissionais dos contribuintes, desafiadoras de liberdades fundamentais consagradas na Carta Maior, por meio das quais o Estado se afasta do meio legítimo estabelecido pela ordem jurídica para cobrar tributos, a ação de execução fiscal. Nós vamos agora a um rápido intervalo. O voto do relator você acompanha no próximo bloco. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Grandes Julgamentos e você continua acompanhando o julgamento do recurso extraordinário 565048 no Supremo Tribunal Federal. O colegiado analisou a norma do Estado do Rio Grande do Sul que, em razão da existência de débitos tributários, exigia prestação de uma garantia do contribuinte para a impressão de documentos fiscais. Continuamos agora com o voto do relator. O ministro Marco Aurélio citou o julgado em que a Corte decidiu pela proibição da realização de coação política para o recolhimento de tributos por afronta à liberdade fundamental de exercício de atividades econômicas, e destacou que a medida viola o direito ao devido processo legal. Em face desse quadro de afronta ao texto constitucional, as normas gaúchas devem ser julgadas sob o ângulo do conflito com o direito fundamental de livre iniciativa e com o devido processo legal. Diante de tais parâmetros, a inconstitucionalidade apresenta-se manifesta. No julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 173, relator Vossa Excelência, presidente, em 25 de setembro de 2008, fiz ver a natureza do princípio constitucional implícito da proibição do exercício de coação política para ver o recolhimento do tributo,
Consignei a absoluta ilegitimidade dessa prática fazendária sob a égide de uma Carta Democrática como a de 1988. A incompatibilidade é flagrante ante a restrição desarrazoada à liberdade fundamental de exercício de atividades profissionais e econômicas. O ministro Marco Aurélio destacou que não há, na Constituição Federal, direitos fundamentais absolutos e afirmou que eles podem, sim, ser disciplinados, mas sem exageros. É verdade não existirem direitos fundamentais absolutos, e os do artigo 5º, inciso 13, 170, parágrafo único da Carta Federal, estão sujeitos a uma margem de disciplina legal, mas ao legislador descabe fixar restrições excessivas ou arbitrárias. Segundo Humberto Ávila, a jurisprudência do Supremo demonstra que a observância do direito à liberdade de exercício de atividade econômica exterioriza-se pela proibição de excesso. O relator lembrou julgamento semelhante realizado pelo STF em 2005, quando o colegiado analisou o recurso extraordinário 413-782 de Santa Catarina, também de sua relatoria. O Pleno, em 17 de março de 2005, assentou a inconstitucionalidade da proibição de impressão de notas fiscais em desfavor de contribuinte devedor e da subordinação alternativa das chamadas notas avulsas. Eis a ementa do acórdão: débito fiscal, impressão de notas fiscais, proibição, insubsistência. Surge conflitante com a Carta da República, legislação estadual que proíbe a impressão de notas fiscais em bloco, subordinando o contribuinte, quando este se encontra em débito para com o fisco, ao requerimento de expedição, negócio a negócio, de nota fiscal avulsa. Na ocasião, consideradas a proibição de emissão dos documentos fiscais e a alternativa de o fisco fornecer nota individualizada a cada operação mercantil, consignei: imagine-se o que implica a cada negócio jurídico ter-se de requerer à repartição fazendária competente a emissão de nota fiscal avulsa. A regência local da matéria abrange previsão incompatível com a ordem natural das coisas. O ministro foi enfático, mais uma vez, ao afirmar que o contribuinte não pode ser obrigado a oferecer garantias para emitir notas fiscais. Os mesmos raciocínios e fundamentos cabem na espécie. Configura afronta à Carta da República e ao sistema de liberdades fundamentais o contribuinte devedor, para exercer profissão ou atividade econômica, ser obrigado, como condição de emissão de notas fiscais, a oferecer garantia, com o fim de, consoante discurso falacioso do legislador, prevenir ou acautelar débitos futuros, cuja existência e valor são presumidos. Como não bastasse a inconstitucionalidade da exigência, considerados os contornos legais em abstrato ante as garantias constitucionais, há particularidades do caso reveladoras de o quanto a aplicação dessas sanções políticas pode resultar em quadros concretos que extrapolam o razoável. Não obstante tratar-se de julgamento extraordinário sob o ângulo da repercussão geral, o Supremo deve atentar para os contornos da lide fixados no recurso. No acórdão recorrido, ficou consignado que o recorrente possui um débito de R$ 51.478,02, valor superior ao capital social de R$ 30.000. Para a maioria do tribunal de origem, essa diferença representa desequilíbrio. Indica a prática de o contribuinte utilizar o sistema de nota fiscal como instrumento de captação do dinheiro público. No voto condutor do julgamento, destacou os cuidados de debenturização do imposto pelo recorrente
E, ante essas razões, o tribunal veio assentar a inadequação da jurisprudência do Supremo, mormente dos verbetes 70, 323 e 547 da súmula. Vamos agora fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, você acompanha como foi o fim do voto do relator e o resultado do julgamento. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta com o programa Grandes Julgamentos e, para contextualizar, o plenário do STF, no dia 29 de maio de 2014, analisou a constitucionalidade de uma norma do Estado do Rio Grande do Sul que exigia do contribuinte garantia para a impressão de documentos fiscais. Vamos ver agora como foi a conclusão desse julgamento. Acompanhe. Antes de encerrar o voto, o ministro reafirmou que a medida adotada pelo Estado não é razoável e invade as liberdades individuais do contribuinte. Está longe de ser razoável impedir o contribuinte de obter os documentos fiscais essenciais para o livre exercício de atividades econômicas em função do montante do débito apontado. E não existe risco suficiente nesse patamar a justificar a obstrução, o que demonstra como normas similares à hora examinada consubstanciam verdadeiros cheques em branco para a prática de atos arbitrários e desproporcionais, violadores das liberdades fundamentais dos contribuintes. Vê-se, no mínimo, o exagero da conclusão constante do acordo atacado sobre o desequilíbrio entre débito e capital social da empresa e o uso das notas fiscais, não sei como, não havendo venda de mercadorias, para a captação de dinheiro público. O valor em comento pode ser buscado mediante o executivo fiscal, revelado o único objetivo da medida restritiva impugnada, ser um meio coercitivo para o recolhimento do débito. Os contornos do caso concreto realçam a que ponto podem chegar abusos cometidos a partir da previsão abstrata das chamadas sanções políticas. O voto do ministro Marco Aurélio foi pela inconstitucionalidade da norma. O relator também assegurou à empresa o direito de obter autorização para imprimir talonários fiscais. Ante o exposto, não há dúvida de que o preceito impugnado contraria os dispositivos constitucionais evocados, ou seja, a garantia do livre exercício do trabalho, ofício ou profissão, inciso 13 do artigo 5º, e de qualquer atividade econômica, parágrafo único do artigo 170, assim como o devido processo legal, artigo 5º, inciso 54. Conheço e provejo o recurso para restabelecido o entendimento sufragado pelo juízo, a verdadeira pedreira da magistratura nacional, deferir à segurança pleiteada, assegurado o direito do recorrente à obtenção de autorização para impressão de talonários de notas fiscais, independentemente de autorização para impressão independentemente de prestação de fiança, garantia real ou outra fidejussória, declarando a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 42 da Lei 8.820, de 20 de janeiro de 1989, do Estado do Rio Grande do Sul. É o voto. Antes de deixar a sessão, o então presidente do STF, ministro Joaquim Barbosa, apresentou o voto. Esta Suprema Corte tem toda uma linha de precedentes que consideram inconstitucionais quaisquer instrumentos de indução indireta por sacrifícios de direitos fundamentais, com o objetivo de levar o sujeito passivo tributário ao recolhimento do valor do tributo que se supõe devido. São as chamadas sanções políticas, que são absolutamente incompatíveis com a nossa Constituição.
Somente são admissíveis as medidas extremas se, em devida ponderação, ficar demonstrado sem uma dúvida razoável, que a intenção da pessoa jurídica é a de obter sistematicamente vantagens econômicas com a contumaz sonegação tributária. Porém, precisamos nos lembrar que só a falta de pagamento do valor do tributo, chamada inadimplência tributária, é insuficiente para caracterizar a intenção criminosa do sujeito passivo. Já superamos, de fato, há muito tempo, tanto na Constituição quanto na legislação de regência, a chamada responsabilidade tributária objetiva e a destruição da capacidade laborativa de um contribuinte eventualmente inadimplente. O presidente citou jurisprudência da Corte e decidiu pela inconstitucionalidade do dispositivo do Rio Grande do Sul. Para exemplificar o rigor da nossa jurisprudência contra essas sanções políticas, eu remeto aos eminentes pares a um sem número de precedentes, por exemplo, o RE 550.769, da minha relatoria, o RE 633.232, e por aí, o RE 591.033, da relatoria da ministra Ellen Grace, e vários outros. No caso, a Fazenda Estadual não provou, acima de dúvida razoável, que o recorrente seria uma empresa que deriva boa parte que deriva sua maior vantagem concorrencial da inadimplência pré-ordenada e sistemática, né? Um empreendedor pode, sim, acumular dívidas simplesmente por ser administrativamente inapto ou por razões externas, como uma conjuntura econômica desfavorável ou em razão da existência de concorrentes mais eficazes. Mas isso não é razão para a adoção das chamadas sanções políticas. Com essas breves considerações, eu, acompanhando o relator, dou provimento ao recurso extraordinário interposto pelo contribuinte. É como voto. Ao assumir a presidência da sessão, o ministro Ricardo Lewandowski colheu os votos do colegiado. Consulto os pares se há divergência com relação a esse aspecto. Parece-me que a jurisprudência é bastante assente. Alguém quer fazer um comentário? Não, eu acompanho. Eu queria só louvar o voto cuidadoso, detalhado, erudito do ministro Marco Aurélio, que eu acompanho. Pois não. Ministro Decano. Acompanho o ministro relator e farei constar as razões do meu voto, são aquelas que já pronunciei no RE 550.769 do Rio de Janeiro e, portanto, acompanho integralmente o voto do eminente relator. Pois não. Então, proclamo o resultado. Eu também acompanho esse entendimento. Por votação unânime, deram provimento ao recurso nos termos do voto do relator. E o Grande Julgamentos fica por aqui. Mas antes de encerrarmos essa edição, eu quero trazer uma novidade para você. O lançamento do primeiro periódico científico da Corte, a Suprema Revista de Estudos Constitucionais. A edição dessa revista científica é um marco na história do Supremo Tribunal Federal e uma nova via de comunicação com a comunidade científica. É um espaço para a publicação de artigos, traduções, resenhas e entrevistas da área jurídica. A versão digital do periódico já está disponível no endereço eletrônico que aparece na sua tela. Boa novidade, não? É isso. Você pode rever este programa ou outros da nossa programação
no site da TV Justiça, tvjustiça.jus.br, ou então no nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Até o próximo programa. Tchau!